Será que a alt season já começou? Bem, é isso que vamos abordar hoje nesta análise. Gostava primeiro de vos agradecer também o apoio que vocês têm demonstrado aqui na página. Estamos a crescer a bom ritmo e percebam que o objetivo da página é desmistificar este mercado, analisá-lo de uma maneira diferente da concorrência. E é da maneira certa que se analisa este mercado, é dessa maneira que eu vos tenho vindo a dizer, que é a análise on-chain. A análise on-chain está por trás de todos estes movimentos, é a análise on-chain que nos vai mostrar a saúde destes movimentos e é com isso que nós temos que setar expectativas e continuar a analisar estes movimentos. Na análise, no vídeo anterior, nós analisámos aqui uma resistência na altura, lembram-se, $93.000. Eu disse que era uma zona que o Bitcoin estava-se a recusar a romper para baixo, servindo de suporte, e ele acabou por encontrar outros patamares e foi até aos $105.000. Percebam que esta zona azul é uma zona com muita liquidez e é uma zona de all-time high. Ok? E esta é uma zona de muito risco, um risco muito elevado no mercado, porque ele tanto pode romper este canal para baixo e vir buscar as correções que eu tanto desejo, pelo menos aqui os $97.000. Era bom que viesse aqui estes $97.000 para quem não se posicionou e reentrar no mercado, ou como na minha situação, vocês sabem que eu, quem está mais atento sabe que eu realizei metade das minhas posições na zona dos $104.000, tanto em altcoins como no Bitcoin. O stop loss neste momento já está muito mais acima, como devem perceber. O que é um stop loss? Imaginem que vocês vão meter aqui imagina, vocês compraram um a 94, por exemplo. Vocês vão subindo no book de oferta, chegam lá, metem um stop loss, por exemplo, a 96. Se caso o preço chega a 96, ele dá sinal de venda e vocês depois vão buscar patamares inferiores para se poderem voltar a alocar em Bitcoin, está bem? O que é que isso nos vai trazer? Isso vai nos trazer, por assim dizer, a nossa gestão de risco da nossa carteira. Caso ele venha a 97 ou mesmo 94 e volte a haver sinais de acumulação, ou continuemos com sinais de acumulação na análise on-chain, nós vamos acabar por reentrar no mercado com muito mais posições do que a que nós saímos na altura, está bem, nestes $104.000. Caso ele vá para cima, nós continuamos com metade das nossas posições, temos o nosso risco bem calculado, está bem, não nos vamos, por assim dizer, expor no mercado por simples porque só acharmos que ele vai fazer um movimento para cima ou acharmos que ele vai fazer um movimento para baixo. Todo o mercado exige estratégia, é essa a estratégia que eu estou a passar. Realizações de lucro bom, já sabem, é lucro no bolso, porque lucro aqui na tela não passa de lucro na tela, não passa de lucro no monitor. Vocês têm que saber vender os ativos e têm que ter coragem de o fazer sem ter nenhum problema. Vocês percebam que um investidor, se caso vocês querem tornar um investidor mais maduro, um investidor mais profissional, o arrependimento, vocês olharem para um ativo e não acabarem por se posicionar nele, a parte do arrependimento de não estarmos a surfar às vezes alguns movimentos, vai ser o vosso dia a dia e vocês têm que saber conviver com isso da melhor maneira. Caso vocês não consigam conviver com isso, este mercado pode ser um erro para vocês, ou ao mesmo tempo pode ser uma grande coisa e uma sorte para vocês. Percebam que temos de ter sempre uma estratégia bem delineada com o nosso dinheiro, temos de ter sempre uma boa estratégia. Neste caso, a meu ver, enquanto não romper o topo anterior, continua a ser uma estratégia, apesar de eu acreditar que podemos estar num mini bull market novamente, pode ser, a minha estratégia continua a ser uma estratégia de bear market, por isso mesmo usamos os stop losses. Quando tivermos noutras zonas de preço Bitcoin, quando tivermos outros dados de análise on-chain e tudo mais, ok, há uma estratégia que nós não usamos stop loss. Neste momento vocês têm que usar o stop loss. O stop loss é o vosso melhor amigo neste momento, é aquilo que vai diferenciar prejuízos de 30% a 40% durante 3 ou 3 meses na vossa carteira e vocês estarem a ver a vossa carteira com aquele prejuízo, ou então vocês estarem com lucro no bolso e conseguirem expor a vossa carteira novamente em preços inferiores. É isso que é o segredo na multiplicação do vosso dinheiro de forma inteligente. Nós na última análise, nós vimos aqui a Ronin, está bem? O que é que eu vos quero passar em relação a Ronin?
Bem, eu disse-vos que esta era uma óbvia zona de compra. Desde lá para cá, vocês estão com cerca de 48% de lucro. Vocês percebem aqui o porquê de eu dizer que o ouro está no Bitcoin, está nas altcoins neste momento e não está no Bitcoin, porque para ele fazer 10 a 15%, há altcoins que vão fazer muito, mas muito mais, malta. Muito, mas muito mais. Mas percebam que em 4 meses de página de Instagram, certos criadores de conteúdo semanalmente diziam que nós estávamos a entrar numa zona de alt season só porque olharam para o gráfico da dominância de Bitcoin e a dominância de Bitcoin veio fazer isto. Agora é que foi, olhem, agora vou fazer um tubo. Bem, malta, eu fartei-me de ver aí análises muito, muito amadoras de pessoas com algum peso neste mercado. A dizerem que aqui era um topo duplo e que vinha e que descia e que agora é que ia ser alt season, e de lá para cá são 70% e 80% de prejuízo nas carteiras dessas pessoas. Percebam que não é só olhar aqui para um gráfico que nós vamos ver isso. Nós temos que ver onde é que está o capital e onde é que está essa rotação de capital. Em relação ao Ronin, como eu estava a dizer, continuamos com média de 200 períodos a apontar para baixo, mas na média, no gráfico de 4 horas, essa média já foi rompida, está bem? E foi rompida e foi confirmada. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós podemos estar a olhar para um novo mini bull market, ou mini alt season, ou uma alt season, a sério, como nós vimos, apesar de eu não acreditar nisso, mas se nós vimos aqui uma mini alt season, nós podemos ver Ronin agora a retestar esta média de 200 períodos e começar a sua alta, por assim dizer. Nós traçando alvos, vou traçar alvos mais realistas, por assim dizer, nós podemos ver à vontade Ronin na zona de $1, está bem? No mínimo, ele pode fazer isso muito facilmente, está bem, malta? Não quer dizer que eu faça, vocês já sabem, tem que ter a vossa estratégia bem delineada. Qual é a minha estratégia neste momento? Eu realizei lucros aqui na zona dos 70, ok? Ele está a querer ir para cima novamente, mas pronto, eu mantenho metade das minhas posições e eu gostava de ver uma correção aqui na zona dos 64. Caso ele não faça, continuo com metade das minhas posições. Mas percebam que, como eu costumo dizer, lucro bom é lucro no bolso, vocês não se exponham demasiado. Altcoin, vocês sabem que ela pode nos dar isto, mas também pode nos dar, no espaço de dias, 20 e tal % de prejuízo. Nós temos que saber o que é que estamos aqui a fazer, está bem, malta? Em relação à análise on-chain, nós continuamos com realizações de lucro consideráveis no mercado, onde nós podemos ver aqui nesta zona, já continuamos novamente com 2 bilhões de realizações de lucro no dia 9 de maio, aqui diminuiu um bocadinho, 1,5 milhão, pronto, estamos a entrar em zonas razoáveis de realizações de lucro para que esta alta venha um bocadinho a ser um bocadinho mais significativa para nós podermos ter essa alta saída ou não. Mas estas realizações de lucro ainda me incomodam um bocado, está bem? São realizações de lucro ainda de topo de mercado. Nós podemos ter uma nova alta nos próximos, que dure um mês, 2 meses, mas percebam que nós continuamos em topo de mercado. E porquê é que continuamos em todo o mercado? Nós, quando conseguimos analisar a análise de sentimento do investidor de longo prazo, nós percebemos que já saímos de uma zona de capitulação, fomos a uma zona de hope, por assim dizer, de medo, chegámos a estar numa zona de otimismo, de ansiedade, numa zona pré-euforia, por assim dizer, e já chegámos à zona de euforia e agora estamos novamente numa zona de bastante otimismo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós, desde 2022, já percorremos todo o ciclo de Bitcoin. E quem acredita muito nisto, nos ciclos de Bitcoin, percebam que o investidor a longo prazo é fácil. Todos os ciclos passam por uma zona de capitalização, uma zona de medo, uma zona de ansiedade, uma zona de ganância, por assim dizer, e uma zona de euforia. E depois o ciclo retorna, e o ciclo volta, e o ciclo retorna. Não quer dizer que não possamos vir a euforia e querer vir lá novamente um bocadinho de euforia. Nós podemos estar aqui num topo de complacência, como eu tenho vindo a analisar ou no rally de alta, por assim dizer, que nós podemos estar a ver no Bitcoin. E também temos visto isso no SP500. Mas percebam que todo esse ciclo já passou. A zona de não usar stop loss, a zona de comprar sem olhar para trás, é nesta zona de capitalização do investidor de longo prazo. E isso pode demorar a acontecer. E isso vai demorar a acontecer. Não vai acontecer de um dia para o outro. Por isso é que eu continuo a dizer que este mercado é um mercado de
paciência, e todos eles são, mas principalmente em cripto, são mercados que temos que ter muita paciência com aquilo que estamos a fazer, está bem? Nós já passamos todas essas fases do ciclo, por isso, quem é um investidor de longo prazo, sim, pode se expor nestas partes, altcoins e tudo mais, mas sempre a gerir o risco e sempre com stop loss ativo, malta, está bem? Nesta outra imagem vocês conseguem perceber que as acumulações das carteiras já têm sido vistas desde maio, está bem? Que é um bocadinho aquilo que faz o Accumulation Trend Score, mas aqui conseguimos perceber com base em carteiras com menos que um Bitcoin, entre 1 e 10 Bitcoins, entre 10 e 100 Bitcoins, entre 100 e 1000 Bitcoins, entre 1000 e 10.000 Bitcoins e mais 10.000 Bitcoins. Nós percebemos que estas carteiras mais pesadas têm vindo, principalmente a de mais 10.000 Bitcoins, que eu não acho muito relevante, mas normalmente é a carteira que se expõe primeiramente e é aquela que consegue mais entrar nos movimentos com mais antecipação, mas percebemos que as carteiras entre 100 e 1000 Bitcoins começaram também essa acumulação nesta zona, que foi a zona dos 80 mil dólares. Por isso é que eu tenho vindo a dizer também que, sim, estamos numa zona de bastante acumulação de Bitcoin neste momento, é um consenso que está, ainda não é um consenso, mas começa a ser, está bem? E isso pode nos dar novas altas, está bem? Mas percebam que continuamos em topo ciclo de Bitcoin. Percebam que estas carteiras, apesar desta acumulação, no ciclo anterior, não tiveram a força suficiente para parar um bear market do, Bitcoin, do mercado, está bem? Não foi por causa destas carteiras que isso aconteceu. Como eu disse na análise anterior, também pensou que tinha dito isso, o Accumulation Trend Score e também a análise de acumulação de carteiras é muito boa quando nós conseguimos encontrar uma zona de capitalização no investidor de longo prazo, ok? Quando nós conseguimos encontrar este tipo de acumulações, por assim dizer, e conseguimos perceber que estamos numa zona de capitulação, na zona vermelha do investidor de longo prazo, aí vão ser as melhores oportunidades que vocês vão ter na vida de acumular Bitcoin. E esse momento ainda não chegou, está bem? Outro indicador que convém que nós continuemos acima dele, e vocês já sabem qual é o investidor de curto prazo. Eu vou retirar aqui estas duas linhas, porque vocês não vão darem nada com isto, não vale a pena, vai ser mais confusão. Percebam que a linha vermelha tem que continuar a ser respeitada como suporte, ok? E este preço é muito importante para nós. O preço neste momento é uns 93 mil dólares ou 94 mil dólares, está bem? A linha tem que se manter acima disso para nós continuarmos um bull market saudável, por assim dizer. Caso ele venha a 93 mil dólares e rompa para baixo, continuamos num bear market, ok? O que é que o meu indicador nos diz neste momento? Estamos em bull market, ok? Mas pode ser um bull market como aconteceu aqui. Isso não nos vai dizer que, não vou posicionar, porque pode ser um bull market curto. Sim, pode ser um bull market curto, mas percebam que nas altcoins é uma oportunidade, nós temos aqui umas operações de uma semana, 2, 3, em que conseguimos capturar grandes potenciais de realizações de lucro de percentuais, estamos a falar de percentuais de 50, 60, 100, 200%, está bem? E por isso mesmo é que eu vos aconselho, isto já sabem, este vídeo não serve como aconselhamento financeiro, não são dicas, não, são apenas dicas e aquilo que eu estou a fazer no mercado. Continuem a perceber que sim, nós estamos em bull market, desde a zona aqui dos 94 mil dólares. Apesar disso, eu não acredito ainda muito neste movimento, está bem? Temos que ver mais indicadores, melhores indicadores. Há vários indicadores que nos continuam a apontar para topo ciclo Bitcoin, que não me deixam confortável. Um desses indicadores é o percentual de lucro nas carteiras. Continuamos em máximas. Estas máximas podem perdurar, podem algumas, mas podem perdurar durante alguns meses, sim, mas percebam que já tivemos lá 1, 2, 3 vezes e estamos lá neste momento. Estamos com 99% dos bitcoins em lucro neste momento nas carteiras. Isto é prejudicial para o mercado, não acaba por ser saudável para o mercado, e por isso é que continuamos em zonas cíclicas de topo histórico de Bitcoin, está bem? Isso pode nos trazer algumas oportunidades de curto prazo, mas a longo prazo isso não nos vai trazer grandes altas, por assim dizer, e altas confortáveis. Percebam que continuamos com grandes
com 2,5 milhões de bitcoins em mãos de investidores de curto prazo. Isto acaba por ser prejudicial para o mercado e por isso é que eu quero que vocês percebam que continuamos, é uma frase que eu bem tenho vindo a dizer, que é que nós continuamos em topo ciclo do Bitcoin, é uma zona com alto risco e nós temos que saber bem aquilo que estamos aqui a fazer, com stop losses ativos, com estratégias bem definidas e tudo mais, está bem? Este outro indicador acaba por termos a parte da liquidez, quando ela vem, a alt season começou aqui quando nós tivemos uma alta liquidez a sair de Bitcoin aqui a vermelho e a entrar em Ethereum, ok? Ethereum, vocês sabem que é a primeira, é a segunda maior cripto do mercado, e quando nós temos estes inflows, por assim dizer, de capital a sair de Bitcoin e ele continuar a subir, e temos estes inflows em Ethereum, na parte azul, isto quer dizer o quê? Alt season, ok? Percebam que aqui, nesta parte sombreada, é onde isso aconteceu, e eu acho que podemos estar a presenciar esta parte que aconteceu no topo de complacência, em que, neste caso, vocês percebam que ainda não há dinheiro a sair de Bitcoin, como houve aqui, em que houve muito dinheiro a sair de Bitcoin e houve muito dinheiro a entrar em Ethereum. Como houve muito dinheiro aqui a sair em Bitcoin e houve muito dinheiro aqui a entrar em Ethereum. E neste momento, nós não temos visto isto neste ciclo, nós temos visto Bitcoin a entrar muito lucro, muito inflow em Bitcoin, ao mesmo tempo, às vezes, temos algum inflow a entrar em Ethereum e as altcoins acabam por acompanhar um bocadinho essa alta. Mas percebam que nós temos que ter capital a sair do Bitcoin, com Bitcoin a conseguir renovar novas máximas e muito capital, esse chamado capital rotativo, a entrar nesta zona, em altcoins que vai representar aqui o Ethereum, está bem? Nós percebemos que neste momento estamos a começar uma ligeira zona sombreada. Essa zona sombreada pode ser esta última alta, como pode ser um sinónimo destas últimas altas, como pode ser este aqui, como pode ser apenas um sinal curto que dura 15 ou 2 semanas e nós vamos perder dinheiro com isso. Por isso, como eu já vos disse, achismos é uma coisa que, a meu ver, não funciona comigo. Eu não faço aquilo que eu não me posiciono consoante aquilo que eu acho que o mercado vai fazer. Posiciono com base naquilo que os dados me dizem. Neste momento, os dados dizem-me que podemos ter uma alt season a acontecer novamente. Se ela vai ser uma mini alt season, se vai ser uma alt season muito grande, como foi das outras, eu não faço ideia. O que eu acredito que não, vai ser uma nova mini alt season, e que nós temos que ser muito estratégicos e olhar muito a narrativas do mercado. Senão, nós vamos acabar por nos dispersar em altcoins e tudo mais, vamos perder o fio à meada e acabamos por sair no 0 a 0 no prejuízo, está bem? Percebam que esse inflow está a começar a entrar no Ethereum, mas não está a sair de Bitcoin. Nós, para termos aquelas alt seasons que tivemos no ciclo passado, isto tem que se repetir. E nós vemos o inflow de Bitcoin a sair e do Ethereum a entrar, e com o preço a manter-se lá em cima, acho muito difícil acho muito difícil haver este tipo de movimentos no futuro. Por isso eu acho que nós vamos ter ciclos contínuos de mini altcoin seasons e temos que ser muito estratégicos, como eu disse, e olhar muito à narrativa do mercado para conseguir operar este mercado. Bem, a análise de hoje foi esta. Percebam que continuem, caso tenham no lucro, não tenham medo de realizar lucro. Estamos em topo ciclo de mercado. Percebam que há muitas pessoas que que acabaram de sair de prejuízo e estão no lucro e acabam por, às vezes, ter tendência a realizar porque não querem novamente operar neste mercado, porque traz muita volatilidade e as pessoas às vezes não estão confortáveis para isso, e faz parte. Não tenham medo de realizar lucros vão-se realizando. Neste momento, o que é que eu estou a fazer, vocês já sabem, estou com 50% vendido, onde eu entrei lá atrás também um bocadinho. Acabei por realizar estes últimos dias, este fim de semana, no início deste fim de semana, e estou a olhar novamente para compras, ok? Percebam que compras têm um stop loss ativo, não entrem ao mercado sem um stop loss, porque depois vocês podem levar pancada, está bem? Esta foi a análise de hoje. Mais logo temos uma live, está bem? Onde eu vou estar aqui com vocês um bocadinho. Obrigado e bons investimentos a todos.